O que será que significa quando as circunstâncias exteriores, nossa vida aqui que a gente consegue ver, né, as experiências que a gente passa, enfim, não estão de acordo com aquilo que a gente deseja, que a gente quer manifestar? O que será que quer dizer quando a gente está passando, a gente fez tudo o que precisava ali, escreveu, meditou, visualizou, né, definiu o que a gente quer, enfim, mas as coisas no exterior aqui parecem um caos. Nesse vídeo eu vou te falar sobre isso, inclusive baseado num outro vídeo, que depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Foi um vídeo aqui do YouTube, um dos mais poderosos que eu já vi num canal aí do Neville Goddard, tá? Depois eu deixo para vocês aqui na descrição. Se você está chegando por aqui agora, não me conhece, eu sou a Ellen Viniarski, mais conhecida como Mentora Ellen nas redes sociais, e aqui no meu canal, nos meus conteúdos, eu te ajudo, te ensino a reprogramar sua mente, ajustar o seu sistema nervoso central, para você se tornar, entrar na identidade o mais rápido possível da pessoa que tem, é e faz tudo aquilo que você deseja. Porque tudo aquilo que você deseja ser, ter e fazer está disponível para você, você já merece isso. Você só precisa se tornar essa pessoa para então receber isso. E vamos para o vídeo aqui para o tema, né, específico das circunstâncias. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, aqui, porque eu quero fazer um desenho baseado no vídeo que eu falei para vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que foi um tema ali do vídeo do Neville Goddard, tá? Onde ele falou exatamente isso, né? O que significa quando as circunstâncias não estão indo de acordo com o que a gente gostaria. Pronto. Que acontece? Quando a gente tá, né, entrando nesse mundo de manifestação da realidade, lei da atração, leis universais, criação da realidade, enfim, todos esses temas, né, que estão juntos ali, a gente precisa entender uma coisa, que para a gente ter aquilo que a gente quer, para a gente ter o carro, ter a casa, ter o dinheiro, ter o relacionamento, ter a saúde, ter, né? A gente precisa ser antes, ou seja, a gente precisa se tornar aquilo antes, se tornar aquela pessoa antes, se tornar aquela identidade antes, se tornar aquele personagem que é capaz de ter aquilo, que é merecedor de ter aquilo e que já sente que já tem aquilo, que já tem o sentimento, a sensação de que aquilo já está na vida dele. Quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala sobre criar, né, dar um salto de realidade, né? Digamos que quando a gente para estudar física quântica, mecânica quântica e tal, a gente entende que no mundo existem diversas dimensões diferentes, diversas frequências diferentes. Então, cada uma dessas frequências habita uma versão sua diferente. Imagina que aqui, quanto mais alta a frequência, né, quanto mais alto aqui dentro dessa escala que eu desenhei, quanto mais alto você tiver, mais dinheiro, mais amor, felicidade, mais saúde você vai ter, tá? E aqui embaixo existe uma versão sua completamente quebrada, uma versão sua sem nada de amor, carente, triste, enfim, uma versão sua que vive doente. Aqui é uma versão sua muito abaixo do que você está hoje, digamos assim, né? Da mesma forma que existe a sua versão milionária, rica, feliz no amor, que viaja o mundo, que tem tudo que quer, enfim, também existe uma versão sua morando embaixo da ponte, pedindo esmola, passando necessidade, sofrendo com todas as mazelas aí da sociedade, tá? Essa versão ela também existe em algum nível, em algum campo dentro do mundo quântico aí. Qual que é a questão? Você, onde você está hoje, né? Digamos que você esteja mais ou menos por aqui, você tem todas as características de vida de todas as pessoas que também estão aqui, nessa frequência. Então, aqui meio que é como se fosse uma frequência classe média, né? Digamos que, vê se você se identifica com isso, se faz sentido.
É meio como se fosse uma versão meio classe média sua, onde você ganha ali entre, vamos colocar, né, entre 3 e 5 mil por mês, onde você de vez em quando sofre com doenças, com gripe, com né, gastrite, dor de cabeça e sei lá, e artrite, artrose, enfim, onde você tem problemas de relacionamento, eventualmente você tem um relacionamento, de repente você não tem mais, aí você é traído, aí você, né, passa por muitas questões aí com relacionamento, né, frustrações, enfim. Então, essa versão tua aqui tem determinados características, comportamentos e experiências que são inerentes a essa frequência. Quando você tem a consciência, que é o que provavelmente está acontecendo agora, se você está aqui neste vídeo comigo, né? Você já está numa consciência de ir para uma outra frequência, de dar um salto quântico, de criar, entrar numa nova realidade. Você começa, a primeira coisa, né, a despertar uma consciência aqui. Então, desperte uma consciência em você que você fala assim: poxa, cansei de sofrer. Cansei de estar nessa vida, cansei de sofrer os mesmos problemas, cansei de ganhar pouco, cansei de não ser reconhecida, cansei de passar, né, ter carência no relacionamento, cansei de ser traída. Cansei, você cansa. É o momento meio que do basta, do chega, né? Quando você chega nesse conhecimento aqui que você está vendo nesse vídeo agora. Quando você entende isso, uma das primeiras coisas que começa a aparecer para você, né, quando você chega nesse momento do basta, é começar a aparecer esses conteúdos de lei da atração, de mantra, de afirmação positiva, de fazer meditação para dormir, de áudio bineural e não sei o quê. Começam a aparecer, surgir conteúdos para você baseados nisso, nessa busca que você começou a ter. Por que que esses conteúdos aparecem? Será que é o algoritmo? Não, na realidade é Deus. Deus, a sua inteligência divina, o seu eu superior, seja lá que nome você queira dar para essa força, ele tem a mais clara intenção que você evolua. Deus, ele, quando você veio para a Terra, né? eh, Deus, ele queria que você cumprisse o propósito que ele deu para você. Ele quer que você seja a versão mais pura, mais próspera sua. Só que você só vai ser essa versão pura e próspera quando você assumir essa nova identidade. Porque essa identidade que você é hoje, que está nessa frequência aqui, ela está aqui, ó, cheia de traumas. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Cheia de traumas, cheia de dores, cheia de memórias, cheia de coisas, programações internas, subconscientes lá que ficaram armazenadas na sua mente, que não eram um programa, não era um planejamento, não era um plano de Deus para você. Quando Deus te colocou no mundo, ele colocou dentro de uma família, colocou dentro de um sistema social ali, e ali você foi recebendo um monte de informação, um bombardeio de informações e carga ali emocional, mental e tal, que foi programando você para estar nessa frequência. Então, estar aqui nesse momento agora, aliás, você só está aqui nesse momento agora porque você carrega toda essa programação. Só que Deus, ele quer que você seja a menina dos olhos dele, o menino dos olhos dele. E essa menina e menino dos olhos é uma pessoa extremamente pura e que é a sua melhor versão. Ao invés de ser envergonhada, é uma pessoa firme, que sabe falar, que expõe a sua opinião. Ao invés de ser uma pessoa fraca emocionalmente, é uma pessoa forte, que se impõe. Ao invés de ser uma pessoa que é manipulada pelos outros, é uma pessoa que lidera, que ela influencia as outras pessoas. Ao invés de ser uma pessoa medrosa, é uma pessoa corajosa, que se arrisca, que vai para cima. Ao invés de ser uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que vive plenamente no presente. Então, Deus, ele quer que você seja a melhor versão possível que existe sua. Só que, para isso, você vai precisar ser reprogramado. Por isso que Deus começa a colocar esses conteúdos na tua frente. Porque no momento em que você desperta para você chega no momento do basta, é o momento em que Deus se aproveita da situação e fala assim: opa, então deixa eu começar a empurrar para ela todos os conteúdos que ela precisa ver para que ela justamente saia dessa versão que ela tá, dessa frequência, e vá para um outro nível, vá para o nível que eu quero que ela chegue.
Então não é o algoritmo que começa a te entregar, é Deus. Deus ele começa a te mostrar isso. E aí, ou de novo, né? Como você quiser falar, eu superior, a inteligência divina, enfim. Aí, o que que vai acontecer aqui? No momento em que você chegou nesse lugar aqui, nesse momento do basta, que você começou a ter acesso aos conteúdos, você entendeu que para você se tornar a sua melhor versão, você vai precisar plantar coisas novas. Você vai precisar, deixa eu apagar aqui. Você vai precisar plantar coisas novas. Porque tudo aquilo que você tem colhido hoje foi plantado pelo seu eu do passado. Então, imagina que você aqui tem um solo e aqui é o tempo, tá? Então, aqui tem um tempo correndo. Imagina que você entendeu que você precisa plantar coisas novas para colher coisas novas, que você precisa plantar uma nova identidade para colher novos resultados, ou seja, você precisa começar a mudar os seus comportamentos para você ver novos resultados surgindo na tua vida. Se hoje você ganha mal, ganha pouco, você precisa mudar de comportamento, ter comportamentos diferentes, habilidades diferentes, enfim, coisas novas você vai precisar aprender para que você ganhe mais. Então, você entendeu isso. Isso veio para sua consciência através do algoritmo de Deus aí. O que que acontece? Você vai plantar uma semente. Quando você planta uma semente, e isso a gente traz para a natureza também, quando a gente planta uma semente, a gente tem certeza que, com o tempo, ela vai crescer e se tornar uma árvore. A gente tem certeza. Isso, inclusive, tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala, né? Já está, eu não lembro exatamente como é a passagem, mas alguma coisa assim, aquilo que você quer já está aí. Aquilo que você quer já está aqui. A árvore já está dentro da semente. A árvore já existe dentro da semente, o fruto já existe dentro da semente. O que que você vai precisar para que essa semente se torne a árvore? O processo correto. O processo correto. Peraí que deu uma bugada na caneta aqui. Você vai precisar do processo. Gente, estou escrevendo tudo errado. Correto. Enfim, não vou coisar. Você vai precisar do sol. Você vai precisar da água. Você vai precisar do tempo. Tempo, quando eu falo tempo, não é o clima, é o tempo de gestação dessa semente. E da mesma forma que uma semente, quando plantada, já tem dentro dela a árvore, quando você planta a semente, a plantação, a intenção, ela é instantânea. A manifestação da árvore é instantânea. Uma vez que você plantou a semente e você está preparado para ter o processo certo, ou seja, plantou no solo correto, vai regar certinho, vai dar a quantidade de sol necessário para ela, você já tem certeza que tem uma árvore ali. Você já tem certeza que existe aqueles frutos ali. Então você não se preocupa mais, você só faz o processo. Calma que você já vai entender onde estão as circunstâncias aqui. Quando você entende, você chegou no momento do basta, começou a ver o algoritmo de Deus ali te mostrando os conteúdos, e você entendeu que para você colher novos resultados aqui no exterior, você vai ter que plantar coisas novas, você vai ter que se tornar uma nova versão, uma nova identidade, o que que você vai fazer? A mesma coisa de plantar uma semente.
Você vai plantar novas sementes no teu dia a dia, você vai plantar novos comportamentos, você vai plantar novos pensamentos, você vai plantar novos sentimentos, você vai se tornar uma nova pessoa, você vai, ao invés de ser uma pessoa ingrata, você vai se tornar uma pessoa grata, ao invés de ser uma pessoa que reclama, você vai ser uma pessoa como é que fala? Que contempla tudo, ao invés de você ser uma pessoa negativa, você se torna uma pessoa positiva, ou seja, você vai plantando um monte de coisa diferente aqui. Um monte de coisa diferente do que você estava habituado a plantar. E aí, o que que acontece? A manifestação é instantânea. Se você quer aqui, digamos que, né, no imagem anterior ali, você ganhava até R$ 5.000. Você quer ganhar R$ 10.000 por mês. Você está plantando novas atitudes. Então, você vai lá e compra um curso, você vai lá e desenvolve uma nova habilidade, você vai lá e cria algo novo, você faz uma parceria, você faz uma sociedade, você começa a se arriscar. Ou seja, você começa a plantar comportamentos novos para esses 10.000 chegarem. E uma vez que você planta os comportamentos novos, na verdade o 10.000 tá aqui, ó. O 10.000, ele já existe. O 10.000, ele é a árvore. Ele é o fruto dessa plantação. Só que o que que vai acontecer aqui? Você vai precisar passar pelo processo. E esse processo é onde acontecem as intercorrências. Eventualmente, quando você planta uma semente, você esperava o sol e chove. Eventualmente, quando você planta semente, você esperava que né, florescesse em 90 dias e floresce em 180 dias. Eventualmente, vão acontecer coisas aqui que vão te fazer até duvidar que a árvore vai crescer. Mas o ponto é, pode até demorar um pouco mais, pode até atrasar um pouco mais, mas a árvore tá ali. Se você continuar fazendo o que você se propôs a fazer, o processo, durante o tempo que for necessário, a árvore vai nascer. Trazendo para sua meta, de novo, se você plantou lá que, né, você ganha até 5.000, agora você quer ganhar os 10.000 por mês. Você plantou isso, essa semente já está aqui. Que você vai fazer? Todos aquelas novos comportamentos, habilidades, novos pensamentos, ao invés de ficar triste, você vai ficar esperançoso, ao invés de ficar desanimado, você vai ficar motivado, você vai plantando novos comportamentos e as coisas vão acontecendo aqui no meio do processo. Eventualmente vão ter coisas acontecendo aqui, os desafios, as circunstâncias. Então, digamos, você falou que você quer ganhar 10.000, você normalmente ganha 5. Aí tem um mês ali que acontece uma catástrofe e você ganha R$ 0. Você não fecha nenhum cliente, nada acontece, você fica no escuro ali, no marasmo, no deserto do teu trabalho. E aí, nessa hora aqui, o que que normalmente as pessoas fazem? Duvidam. Elas duvidam, elas questionam, elas se deprimem, elas vão para o fundo do poço. Nesse momento aqui, é o momento que é como se fosse uma. Vamos usar esse termo, apesar de que eu não gosto de acreditar que a gente é testado, mas como se fosse um teste de confirmação. É tipo assim, ó, deixa eu ver o quanto essa pessoa realmente está comprometida com a árvore. Deixa eu ver o quanto essa pessoa realmente está com foco nessa nova identidade que é a árvore, que é os 10.000 na conta, que é um negócio próspero crescendo. Vamos ver o quanto essa pessoa realmente está determinada e focada em alcançar esse resultado. É aqui que vem a dúvida, é aqui que vem o teste, na verdade. E é nesse teste que, se você age errado, com dúvida, com depressão, com desânimo, com angústia, com ansiedade, com qualquer coisa que seja ruim, negativa, o que que acontece?
Esses 10.000, eles vão lá para frente. Eles atrasam. É como se você, a cada vez que você tem um teste, passa por um teste de determinação, de foco, de se é isso mesmo que você quer, é como se cada vez que você passa por um teste e você falha no teste, você voltasse 10 casas no teu tabuleiro. Então, o que que a gente tem que fazer quando a gente está nesse processo? A gente já plantou a semente, você já plantou a tua intenção, você já escreveu a tua meta, você já visualizou, você já meditou, você já tem clareza do que você quer, você já definiu que é os 10.000 por mês. Ou seja, a semente está mais do que plantada. O que que você vai precisar fazer então? Você vai precisar se manter na identidade. Se manter na identidade da árvore, dos 10.000 por mês. Você precisa já visualizar a árvore pronta. Você precisa já internalizar que você já é os 10K por mês, que você já é essa identidade. Não importa se faça chuva, faça sol, não importa se tenha praga no solo, não importa o que está acontecendo nas circunstâncias exteriores. O interno é a árvore. O interno é os 10K pronto. O interno é você já com a clareza, certeza e a confiança que os 10.000 já são seus. Vai cliente cancelar no meio do caminho. Como você vai se comportar quando isso acontecer? Como um perdedor? Com fraqueza? Com uma frustração de meu Deus, não deu certo? Ou você vai se manter na identidade de os 10.000 já são meus? Pode cancelar um cliente que quiser, tem 1 milhão de clientes disponíveis para mim. Olha a diferença de postura, a diferença de de postura a palavra mesmo, de confiança, quando você muda a perspectiva sobre o que está acontecendo. Olhar para o externo e ficar esperando que ele valide a tua meta é um dos maiores erros nesse processo de manifestação. Porque o externo é sempre um reflexo do passado. Tudo que você está vivendo hoje, você criou até minutos, segundos atrás. O que você está plantando hoje é o que você vai colher lá na frente. Então, quando você muda a perspectiva a respeito do que está acontecendo, talvez esse mês negativo que você teve ali foi um reflexo do que você estava pensando ou com medo há uma semana atrás. E aí isso materializou e aconteceu na realidade, mas não significa que a tua identidade se define a isso. De forma alguma, na verdade, a sua identidade é o que você escolhe sustentar durante a circunstância negativa. E você sabe, quando você entrou num nível de maturidade, um nível de entendimento completo disso que eu tô falando, quando você não precisa nem pensar no meio das circunstâncias negativas. Você simplesmente é a pessoa calma, tranquila, pacífica, que já sabe que tem tudo o que quer. Trazendo uma perspectiva, um caso, na verdade, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, e eu vou trazer um caso real para vocês, né, sobre isso, que eu tô falando aí das circunstâncias. Eu sempre falo, inclusive falo isso dentro da minha mentoria, da minha academia da Prosperidade Divina nos encontros com as alunas, né, que teve uma vez que isso ficou muito claro para mim, o quanto eu estava madura emocionalmente e mentalmente. Foi quando, há 2 anos atrás, 2023, eu e meu marido levamos um golpe no trabalho dele. A gente teve um prejuízo de uns 400 mil reais, entre 300 e 400 mil reais.
no trabalho dele. E eu estava na minha primeira gestação, né? Tava grávida da minha primeira filha. E, cara, assim, ó, eu lembro que quando aconteceu tudo isso, esse caso, né, esse golpe, a gente estava em Dubai. Foi logo depois que eu tinha descoberto a gestação, então eu tinha acabado de descobrir, assim, a gestação a gente sabe que né, os hormônios mexem com o emocional da mulher. Então, normalmente, assim, uma mulher que é equilibrada, ela tem um leve desequilíbrio, né? Ela muitas vezes não consegue controlar as emoções, enfim, porque é hormonal. E aí, durante esse período aí do golpe, cara, eu me mantive numa paz. Porque assim, lá em 2018, eu também levei um golpe, né? Entrei, na verdade, numa pirâmide financeira, sem saber que era uma pirâmide financeira. E no fim eu levei um prejuízo gigantesco. Fiquei com mais de 100 mil reais em dívida, fiquei devendo muita gente, coloquei meu nome na reta, enfim. E naquela época, lá em 2018, eu entrei em depressão, eu não tive controle emocional. Eu não sustentei a identidade da pessoa que já era uma pessoa de sucesso, tal, tal, tal. Eu entrei no fundo do poço, me deprimi, me fechei. Eu passei 8 meses sem ganhar um tostão, um centavo. Nada que eu fazia dava certo. Eu estava numa energia de depressão, de angústia, de frustração, de tristeza, de culpa muito grande. Isso em 2018. 2023, quando aconteceu de novo, né, a questão do golpe aí. Foram sentimentos diferentes, porque não era exatamente a mesma coisa, mas a questão é que eu me controlei num nível que eu simplesmente olhei para o meu marido e falei assim, amor, se a gente perdeu 400 mil é porque a gente tem para perder, a gente tinha para perder. Cara, e 400 mil foi para voltar 4 milhões, 40 milhões, 400 milhões. Cara, não vamos deixar abalar. Vamos para cima. O que que a gente tem que fazer? Qual que é o próximo passo que a gente tem que dar? Para onde que a gente olha agora? Vamos para outra direção, vamos mudar a direção. O que que a gente faz agora? E eu, assim, num controle emocional, que eu olho hoje, né, olhando para o passado, e falo, caraca! Um tempo depois, quando foi cair minha ficha, eu falei, meu, que orgulho de mim, cara. Foi ali que eu realmente, assim, sabe, tipo, eu realmente compreendi o nível de maturidade emocional que eu estava, emocional e mental. O nível de, assim, de controle que eu tava, porque eu não precisei forçar uma situação. Eu não precisei me forçar que eu estava positiva, eu não precisei fingir que eu estava qualquer coisa. Não, eu simplesmente estava. Eu simplesmente era. Eu estava num autocontrole, assim, que eu simplesmente era a pessoa controlada, simplesmente estava em paz. Eu estava sentindo plenitude mesmo no meio daquele caos. E é sobre isso que eu falo aqui, né? Quando esse vídeo fala sobre as circunstâncias, é sobre você conseguir manter a plenitude, manter a paz de espírito, manter o bem-estar mesmo no meio do caos, porque esse caos ele faz parte do processo. Ele é ele é o espaço entre as coisas acontecerem. Porque o espaço entre as coisas acontecerem, existe um espaço. É o que eu explico normalmente para as minhas alunas. Quando você, por exemplo, intenciona, eu quero ser milionária. A gente está intencionando algo que é do mundo 5D, do mundo energético e espiritual. Eu quero ser milionária. Esse 1 milhão ele já existe no mundo energético, ele já existe em algum lugar do universo. Ele já existe. Só que aqui no mundo físico, que é o mundo 3D que a gente vive, ele precisa se tornar matéria. Então, esse 1 milhão, ele precisa vir de algum lugar, ele precisa vir de um Pix, ele precisa de vir de uma herança, ele precisa vir de, sei lá, de um cliente, ele precisa vir de algum lugar para materializar aqui. Você não vai simplesmente intencionar, meditar, visualizar 1 milhão, abrir sua conta bancária e ter 1 milhão ali, sem nenhum tipo de fonte. Não existe isso no mundo 3D. A circunstância ela vai ser criada, com certeza, né? Apareceu uma herança, apareceu alguma, vai ser criada, mas ela precisa ser criada, porque esse dinheiro ele precisa ser transferido para você de algum lugar. E aí, quando a gente fala sobre isso, esse processo entre você intencionar e você receber isso na sua conta bancária tem um tempo. E é nesse tempo, é durante esse período, que você precisa sustentar a intenção. Você precisa sustentar a identidade da pessoa que já tem esse 1 milhão, da pessoa que já merece esse 1 milhão, que já é capaz, inclusive, de manter e multiplicar esse 1 milhão.
E é nesse processo onde as circunstâncias podem variar nesse tempo, esse tempo pode ser 30 dias, pode ser 60 dias, pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, esse processo entre você intencionar e você receber. É nesse período que as circunstâncias vão fazer o teste de resistência ali com você. Vai fazer o teste de você de perceber se você realmente está determinado e já está dentro da identidade. Então é nesse período que pode acontecer alguma coisa e você perder dinheiro. E aí, na hora que você perder dinheiro, é como se o universo estivesse perguntando para você assim: "E aí, como que você vai reagir? Você vai reagir como uma pessoa que já tem 1 milhão ou você vai voltar lá para a identidade pobre, escassa, que ganha 5 mil por mês? Como que você vai reagir?". E é nesse momento de no meio desse tempo, que as circunstâncias negativas vão acontecer, que o caos vai se instaurar, que quando você se vê nessa situação, você vai perceber se você está maduro emocionalmente ou não, se você já está na identidade ou não, quando você perceber a tua reação. Se a tua reação foi de desespero, frustração, medo, pavor, ansiedade, tal, 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 todas aquelas sensações da antiga identidade, que era uma identidade escassa e pobre, ou se você já está sustentando a identidade milionária, que sente paz, porque sabe que aquele 1 milhão já está na conta. Então pode bater carro, pode acontecer qualquer coisa, pode ter um prejuízo, o 1 milhão já está na conta. E é a tua leveza, a forma como você encara isso, a perspectiva com que você olha, que vai dizer onde você está nessa escala evolutiva. Então, o que significa quando as circunstâncias não estão a favor e o que fazer? Significa que você está passando por testes de resistência, testes de determinação. E o que você precisa fazer? Se manter na calma, na plenitude, sustentando a identidade do futuro, sustentando a identidade do 1 milhão. A identidade que já tem aquilo que você quer, já tem esse sucesso, já recebeu tudo isso, já vive isso e vive na mais completa plenitude, porque não tem com o que se preocupar. Esse vídeo, de novo, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo original para você assistir. E se fez sentido esse vídeo para você, comenta para mim aqui tudo que você teve de insight, se fez sentido, se você percebeu alguma coisa na sua vida, momentos em que talvez você reagiu errado a uma circunstância e acabou atrasando o teu processo, enfim, assim como eu já fiz 1 milhão de vezes. E não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos, que vem aí. Inclusive, se você quer ir muito mais profundo na reprogramação da sua mente, em mudar realmente essa perspectiva e criar essa nova identidade em tempo recorde, para você conseguir manifestar o máximo de sonhos possíveis na sua vida, o mais rápido possível, conheça também a minha Academia da Prosperidade Divina. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo, onde eu entro profundamente na metodologia, nas ferramentas, nas técnicas que eu usei ao longo dos anos e que minhas alunas também usam para ter grandes saltos e transformação na vida delas em um espaço curto de tempo. Então, link na descrição do vídeo. É isso. Um beijo gigante, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.